Primeira coisa que eu quero que você entenda é que vida sexual tem que ser ativa e tem que ser saudável, tá? Por quê, Roberto? Porque esse é o conceito da OMS, tá? Sexo é saúde. Então, um dos pilares da saúde humana é uma vida sexual saudável, ativa. Então, isso é extremamente necessário para o seu relacionamento. Para o seu relacionamento estar bem, vocês precisam ter uma vida sexual ativa, bacana, que funcione para as duas pessoas. E por que é tão difícil a gente ter isso no relacionamento? Hoje, eu fiz aquela pergunta na caixinha, né? Se vocês conversam sobre sexualidade nos relacionamentos de vocês. E tão interessante que a grande maioria dos casais não conversam sobre sexo. Olha que interessante. E por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre sexo? Como aqui o meu público é na grande maioria mulheres, né? Nós mulheres temos dificuldade de falar sobre isso, porque a gente tem uma educação sexual defasada. Pensa lá, eu lembro que quando eu estava lá pela quinta, sexta série, tinha aula de educação sexual na escola, né? Não sei se vocês também tiveram. Tinha lá as aulas de sexualidade, só que o que era a aula de sexualidade? Um professor com uma banana na mão explicando como é que colocava a camisinha, não era assim? As aulas de sexualidade eram ligadas 100% a questões de reprodução, né? Então, eram métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis e órgãos reprodutores, enfim, essas coisas. Então, a educação sexual mesmo, a gente meio que aprende de forma aleatória, porque muitos em casa nunca tiveram esse tipo de conversa, né, com os pais, com os tutores. Por quê? Porque tem muito tabu que envolve o sexo. Então, muitas mulheres têm problemas seríssimos na sexualidade por conta dessa educação defasada, que aprenderam aí durante a vida que sexo é sujo, que sexo é ruim, algumas já tiveram traumas, já passaram por abusos, então tem mais dificuldade ainda para lidar com isso. Então, por que é tão difícil a gente ter uma vida sexual saudável? Justamente porque a gente não foi educado para isso. Não ensinaram pra gente lá nas aulas de educação sexual o que era prazer, o que era orgasmo, né? Quais eram as fases da resposta sexual. Então é muito importante a gente entender um pouco sobre isso, e eu vou te educar aqui hoje sobre isso. Interessantíssimo, né? Que eu fui aprender isso na faculdade, estudando sobre sexualidade para falar com casais. E isso é tão interessante que a gente nunca viu durante a vida e é tão importante, né? Então, a nossa educação sexual é extremamente defasada e baseada em tabus. Então, a gente constrói ali a nossa forma de se relacionar sexualmente praticamente sozinho. Raramente a gente tem alguém que senta com a gente, explica o que é prazer, é bacana ter prazer, não é bacana, o que pode, o que não pode. Eu tive uma paciente uma vez que ela relatou que nas aulas de educação sexual o professor falava sobre masturbação, e ele falava que se masturbar era errado, né? E que não podia fazer isso porque dava espinha. Olha isso, gente. Você falar isso com uma turma de adolescentes, que praticamente todos tinham espinhas, né? Porque essa é uma fase que todo mundo tem espinha. Então você imagina que desconforto ali para aqueles alunos e como que esses alunos começam a enxergar a sexualidade, o sexo em si. Então, na verdade, a gente precisa trazer isso, essa fala, essa educação, né, principalmente para as mulheres, porque os homens, de certa forma, de forma errada, mas são mais estimulados a sentirem prazer e a terem prazer, mas as mulheres não. Elas geralmente geralmente quando a gente ouve sobre sexualidade na infância e na adolescência, né, principalmente na adolescência, é justamente para a prevenção aí de doenças sexualmente transmissíveis ou reprodução. Então é muito importante a gente entender os efeitos disso na nossa vida sexual hoje. Por quê? Porque hoje, geralmente, a gente não consegue falar com os maridos o que a gente gosta, a gente se sente desconfortável, muitas vezes não tá satisfatório, não tá bacana, e a gente segue daquele jeito. Então, assim, eu já atendi mulheres que tinham 15, 16 anos de casados e nunca tinha tido um orgasmo. Por quê? Porque não sabe, porque não se sente à vontade para falar com o parceiro sobre o que está acontecendo com ela. E isso não é raridade não, tá? Não tô falando de uma, duas, não, tô falando de muitas. Então, é muito importante a gente entender que sexualidade, viver uma vida sexual saudável, é muito importante para a sua saúde, tá? Então, por isso que eu decidi trazer esse tema hoje, nesses 5 passos, para vocês entenderem um pouco melhor os efeitos disso na vida de vocês, né, na vida, no relacionamento de vocês, e também poderem aí refletirem na educação dos filhos, em como passar isso para frente, porque se eu passo essa imagem de que sexo é sujo, de que sexo é errado, de que não pode fazer sexo, que não pode se conhecer. Gente, esses dias eu estava assistindo a minha ginecologista, ela fala muito, ela produz muito conteúdo, são conteúdos excelentíssimos.
E eu gosto muito, eu consumo muito conteúdo dela porque eu acho ela inteligentíssima e muito didática. Depois, se vocês quiserem, eu marco ela lá pra vocês seguirem. Eu coloco lá nos stories. Então, assim, outro dia ela tava falando sobre coletor menstrual. Pra quem não sabe, coletor menstrual é um copinho que a gente coloca lá dentro do canal vaginal quando tá menstruando. E teve uma seguidora dela que falou que tava com medo do xixi cair dentro do copinho. Gente, qualquer mulher que conheça a sua própria anatomia sabe que a sua uretra fica num lugar, né? A uretra é onde sai o xixizinho lá, o canalzinho que sai o xixi. E o canal vaginal, por onde sai a menstruação, é outro buraquinho, é totalmente diferente. Mas nós mulheres somos incentivadas desde muito novas a fecha a perna, não coloca a mão aí, né? Não é assim que a gente é educada desde muito nova? Então a gente não sabe como é a nossa anatomia. Os homens já nascem lá com tudo aparecendo, então eles já sabem muito bem como eles funcionam. Inclusive, quando dá lá a idade dos 12, 13 anos, começa a entrar na puberdade, é quase no horário santo a hora que o menino tá lá no banheiro, né? O pai geralmente motiva, incentiva e tudo mais. Mas as mulheres não. Geralmente a gente é incentivada justamente ao contrário, ao tira a mão daí, não olha pra isso, não faz aquilo, e na verdade isso tudo acaba criando bloqueios. Então eu já atendi mulheres que não se tocavam, eu já atendi mulheres que tinham dificuldade até para fazer a própria higiene, por ter recebido esse tipo de educação. Então, é muito sério isso, tá? Então, eu quero que você leve essa informação para você hoje, de que tudo isso foram construções que foram feitas aí na sua vida ao longo do tempo e que influenciam hoje a maneira com que você se relaciona sexualmente com seu parceiro. Então, muitas vezes a vida sexual tá extremamente escassa, tá ruim, não é normal eu não ter desejo, não é normal. Se eu estou com a libido baixa, eu preciso avaliar essa libido, tá? E eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso aqui. Quando a gente fala de desejo, né, de desejo de homens e mulheres, nós temos diferenças nisso. E diferenças importantes. Os homens, geralmente, o desejo masculino ele é muito ligado ao visual, ao que ele vê. Então o homem ele se estimula simplesmente no olhar, de ver algo que estimule ele sexualmente, ele já vai ali passar para a excitação. Para quem não sabe, a resposta sexual, ela tem 4 fases, tá? A resposta sexual humana, ela tem 4 fases. A primeira delas é o desejo. O que é o desejo? É o pensar em fazer sexo mesmo, o querer fazer sexo, o gostar de fazer sexo, tá? Esse é o desejo. Do desejo, a gente passa para a excitação, que é aquele momento onde aumentam os batimentos cardíacos, onde acontece a ereção, onde a mulher começa a ficar lubrificada, e isso tudo é o processo de excitação. Passado o processo de excitação, a gente chega no orgasmo, que é aquele clímax, né? O melhor momento ali, onde existe aquela descarga de energia, a descarga de toda aquela tensão causada ali na excitação, que provoca depois disso um relaxamento, né? Que é o que a gente chama da fase aí da resolução, que é a 4ª fase. Então a 4ª fase é a fase da resolução. É aquela hora que dá aquela fadiga, aquela moleza, aquela preguiça. Essa é a fase da resolução. Então, geralmente, quando a vida sexual do casal não está bacana, o que o terapeuta vai fazer, principalmente, né? Porque geralmente isso aparece na terapia de casal. O terapeuta vai avaliar em qual dessas 4 fases está tendo problema. E não sei os outros terapeutas, mas eu, principalmente, todos os casais que eu atendo, a grande maioria está no desejo já, a gente já consegue enxergar aí uma dificuldade. Então, assim, o desejo dos homens e das mulheres, ele acontece de maneira diferente. O homem, ele é muito mais incentivado a pensar em sexo, a falar sobre sexo. Se você pegar um celular de um homem que tem grupo de homens, eles falam de sexo o tempo inteiro. Eles mandam pornografia ali e troca o dia inteiro, né? Então o homem pensa em sexo com muito mais assiduidade do que a mulher, né? A gente geralmente passa o dia inteiro pensando em trabalho, filho, cozinha, o que eu vou comer à noite, se eu tirei o negócio do congelador, se eu botei o negócio lá, a roupa pra lavar, enfim. A gente tem outros pensamentos aí durante o dia, mas os homens eles têm muito mais facilidade de ter o sexo no seu dia a dia, de pensar em sexo durante o dia. A mulher não, né? Então os homens são muito mais visuais e as mulheres são muito mais auditivas e principalmente emocionais. Vou até abrir aqui no computador, porque eu não gosto de abrir aqui, porque uma vez eu fui tentar abrir uma caixinha aqui, apareceu o nome da pessoa. Então eu não abro caixinha aqui de forma nenhuma, nunca mais. Hoje, quando eu coloquei aquela caixinha lá, o que afeta o seu desejo, né? A maioria das mulheres responderam, falta de carinho, forma de ser tratada, uma colocou aqui, toma antidepressivo. O antidepressivo realmente afeta a libido, tá? Tanto dos homens quanto das mulheres. Quando eu tô tratando paciente em depressão, principalmente homem, que começa a reclamar da medicação, que não tá querendo mais tomar medicação, eu já mando na lata.
Meu filho tá tendo dificuldade, né? Já sei. Por quê? Porque antidepressivo causa mesmo essa diminuição aí na libido, tá? Tanto masculina quanto feminina. Cansaço da rotina, problemas na rotina como filho, trabalho, a cabeça fica pesada e a concentração fica baixa. Mais o que aqui? Briga, ciúme, quando ele é grosso, falta de interesse, falta de diálogo, mesmice, falta de assunto, ignorância, descaso, falta de atenção, falta de carinho. Entende que as mulheres têm o desejo muito mais vinculado ao emocional? Então, a forma, por isso que os homens têm muito mais facilidade, né? Porque eles não dependem muito do emocional. Muitas vezes eles estão lá, passando por várias dificuldades, a mulher saiu de toalha na frente dele, pronto, já acionou, já passou do desejo para excitação. A mulher não, a mulher ela precisa de um tempo para isso. E se ela estiver desconectada, já tem de casos de mulheres ansiosas, por exemplo, se ela tiver com muita coisa na cabeça, ela tiver que acordar cedo no outro dia, se ela passou um dia muito difícil, se durante esse dia o marido não foi... Teve uma vez que apareceu isso na caixinha também, um monte de mulher tinha colocado que quando o marido colabora nas tarefas domésticas, ela consegue sentir mais desejo, enfim. Então, a mulher ela vincula muitas questões emocionais à sexualidade. Então, se esse cara é cavalheiro, se esse cara me trata bem, se esse cara é educado comigo, se ele pensa em mim, se ele é carinhoso, se no dia a dia ele mostra com ações que ele me ama, automaticamente o meu desejo vai estar aumentado. Então, é muito mais fácil uma mulher se conectar emocionalmente para relação sexual quando ela é bem cuidada, quando ela tem ali uma rotina favorável a isso, tá? Dentre outras coisas que facilitam facilitam a vida dos homens, aí os homens têm a testosterona, né? Então isso facilita. O perfil hormonal masculino, ele é muito mais favorável para a sexualidade do que o perfil hormonal feminino. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente pode avaliar isso, tá? Com a sua ginecologista, conversar lá com a sua médica, o que tá fazendo essa libido ficar baixa, tá? Então... existem formas de tratar isso, tá? Porque muitas vezes a relação tá bacana, vocês estão numa relação legal, mas não consegue ainda assim ter desejo. Então é importante conversar sobre isso com o seu médico, com o seu ginecologista, para avaliar a possibilidade, talvez, de uma reposição hormonal ou de algum tratamento medicamentoso, suplementar, enfim. Isso aí é possível tratar, tá? Então, existe... essa ligação emocional dificulta muito mais o processo do desejo feminino, tá? E aí, para completar toda essa situação, como o desejo masculino ele é muito instantâneo, ele é muito rápido, o homem olhou, desejou a excitação, aconteceu a excitação, ele já tem ereção. A mulher não. A mulher, existe uma média aí de 15 minutos aproximadamente para que ela se sinta, para que o corpo dela esteja preparado para acontecer a penetração. E o que acontece? Muitas vezes os homens não têm paciência para as preliminares. Então, eles forçam ali, vão na correria, e o que acontece? Essa mulher não está lubrificada o suficiente, geralmente não, quando a gente está no processo de excitação, o nosso útero sobe, tá? O colo do útero sobe justamente para acontecer a penetração. Então, quando acontece essa penetração sem as condições adequadas, a probabilidade dessa mulher sentir desconforto e dor durante a relação sexual é muito grande. E se eu sinto dor na relação sexual, obviamente eu não vou querer de novo. Se não é prazeroso, se não é bacana, eu não vou querer fazer de novo, entende? Então existem muitos fatores aí que vão afetar o desejo feminino, principalmente, tá? Então é muito importante que a gente desenvolva esses 5 passos que eu vou passar para vocês aqui hoje, justamente para fortalecer essa relação, para aproximar essa conexão entre o casal, justamente pra gente criar essa intimidade e eu poder dizer pro outro que tá difícil pra mim, sabe? Em que momento ali a gente precisa, o que a gente precisa tratar nessa relação para que eu esteja disposta sexualmente, para que o meu desejo aconteça. Então pensa aí, se a tua mulher tem que fazer, tem alguns homens aqui, né? Se a mulher tem que pensar em 1000 coisas, se ela tem que pensar se o menino tá dormindo, na vacina do menino, se ela tem que pensar se vai descongelar o frango pro outro dia, se ela tem que pensar no trabalho que ela tem que fazer no outro dia, se ela tem que pensar em tudo e não existe apoio desse homem, automaticamente a mulher vai estar com a cabeça cheia, a última coisa que ela vai pensar é em sexo, tá? Outras coisas que afetam o desejo feminino também, com muita frequência, puerpério afeta muito. Por quê? Por conta da restrição de sono, os hormônios, o perfil hormonal do puerpério é horroroso para isso. Então,
as mulheres, durante o ciclo aí dos 30 dias do mês, a gente tem flutuações hormonais, então tem fases, principalmente a fase lútea, né? A gente tá mais disposta, com mais vontade, que é aquela época do mês que você tá ali no teu período fértil, né? Mas passou isso, teus hormônios mudam e aí muda a realidade também do desejo sexual. Então, muitas coisas afetam. Então, eu preciso ter esse ambiente propício para que aconteça a relação sexual. Porque a relação sexual não é um negócio que você aperta o botão e ela acontece. Não é assim. Precisa de estímulo. Desejo não acontece aleatoriamente. Precisa ser estimulado. E se não está sendo estimulado, a gente precisa encontrar formas de estimular esse desejo. Ok? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo quietinho, gente? Falar sobre sexo é sempre difícil, né? Mas podem ficar quietinhos, não tem problema. Se vocês tiverem pergunta, já mandem na caixinha de interrogação aí do lado dos comentários, tá? Então vamos aos passos. Já entendemos que nós precisamos estimular, porque o desejo não vai vir aleatoriamente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender aí, em tudo, no meio dessa confusão toda, é organizar a rotina para este momento. Organizar a rotina, dividir tarefas em casa, organizar, porque muitas vezes o marido reclama que você não tem libido, que você não tem vontade, que você não quer. Mas você já explicou pra ele por que você não quer? Você já explicou pra ele por que tá difícil pra você? Você precisa dizer isso. Você precisa dizer pra ele, olha, tá difícil pra mim porque sou eu que tenho que pensar em tudo. Tá difícil pra mim porque sou eu que tenho que botar o menino pra dormir todo dia e quando eu saio do quarto do menino, a última coisa que eu quero ver é você na minha frente, pra não falar outra coisa. Entende? A gente precisa ter liberdade e intimidade para dizer essas coisas, tá? Para que o marido, né, para que o seu companheiro, o teu parceiro, não entenda que é só falta de vontade. Não é só falta de vontade. A falta de vontade tem motivo. Porque o natural é a gente ter libido, a gente ter vontade. Os seres humanos são seres extremamente sexuais. Não é à toa que quando a gente vê uma pessoa bonita, sexualmente falando, a gente olha, a gente admira. Os seres humanos são seres sexuais, a gente gosta disso, tá? E não tem problema nenhum, isso é bom, isso é saúde. Se você tem muita vontade de fazer sexo, ótimo pra você, isso significa que você está saudável, não significa nada além disso, tá? Porque geralmente, como quer falar, dos homens que gostam são os garanhões, né? As mulheres que gostam são puta, piranha e por aí vai, né? Assim? Infelizmente é isso que a gente aprende desde muito nova, mas essa não é a realidade. Tá? Então, vamos lá. Marque na agenda. Eu já dei tarefa para casais e para algumas pacientes minhas para fazer dessa maneira. Por quê? Porque se eu não colocar na agenda, eu vou estar sempre deixando para depois. Então, já teve paciente que vai colocar lá, ó, 3 vezes na semana, você vai colocar lá, ó, fazer sexo com meu marido. Nossa, mas é tão difícil, Roberto, é tão mecânico isso. Mas muitas vezes, pra gente pegar o ritmo, a gente vai precisar fazer isso de forma sistemática mesmo, de forma definida mesmo. Porque se eu for deixar acontecer, a rotina me engole e eu vou deixando sempre pra depois. Então, coloca lá na tua agenda. E outra coisa importante é que quando a gente marca na agenda, a gente se prepara pra isso. Então, né, o dia que você for fazer, você não vai dormir de pijamão, você vai se programar, você vai tomar um banhozinho mais caprichado, vai se arrumar lá, o cara também vai se arrumar. E isso é muito legal, por quê? Porque vocês acabam fazendo coisas que vocês faziam quando vocês namoravam. Quando você namorava, você saía com qualquer calcinha? Provavelmente não, você não saía de calcinha furada, você se preocupava em pegar ali uma lingerie que fosse bacana, que fosse bonita, que fosse apresentável. Por quê? Porque você não queria estar ali vulnerável numa situação desconfortável, você queria se arrumar pro outro, para seduzir o outro. E quando a gente casa, não. A gente para de seduzir, a gente para de querer encantar, a gente para de buscar admiração do outro, né? Então é muito importante a gente fazer isso, esse momento de um se preparar para o outro, tá? Então façam isso, se preparem um para o outro. Isso reativa coisas do passado, reativa coisas que a gente fazia lá atrás um pelo outro e que a gente deixou de fazer agora. Então ter essa marcação na agenda faz a gente se planejar. A gente se planeja para deixar o neném dormir na casa da avó, para a gente ter um pouco mais de liberdade na nossa casa. Ou então a gente sai e vai para um outro lugar, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então é importante a gente ter esse horário marcado na agenda. Então, ó, vocês já vão sair daqui com tarefa. Marcar na agenda pelo menos 3 vezes na semana. Porque senão a gente deixa para depois, tá? Então, façam isso. Dedicar tempo para isso. O que é dedicar tempo para isso? Não só no momento, mas dedicar tempo a estudar isso, a se conhecer. Você já pegou um espelhinho e já olhou tua anatomia? Precisa saber como você funciona, precisa se tocar para saber como você sente prazer. Porque se você não fizer isso, você não sabe nem dizer pro outro o que você gosta. Porque você não sabe o que você gosta.
Então é importante você se conhecer, dedique tempo a se estudar, a estudar o que você gosta, para você saber dizer para o outro o que você quer, o que é prazeroso para você. Descubra o seu prazer, gaste tempo com isso, siga pessoas que falem sobre isso, né? Tem muitas pessoas que falam sobre pompoarismo, sobre sexualidade, sobre despertar aí o desejo sexual. Na internet tem vários sexólogos que falam sobre isso. Então aprenda, se dedique a aprender sobre sexo, leia sobre isso. Tá? É importante, desejo não acontece de forma aleatória, ele precisa ser estimulado e essa é uma forma de estimular o desejo. Quando a gente fala sobre sexo, quando a gente estuda sobre sexo, automaticamente a gente vai se despertando, a gente vai pensando nisso, então o desejo vai sendo despertado a partir daí, tá? Outra coisa bacana também para mulheres que têm muita dificuldade com isso é ler contos eróticos, tá? Assistir filmes eróticos. Assistir filmes eróticos é diferente de assistir filme pornográfico, tá? Por quê? O filme pornográfico ele é muito explícito e ele é feito pro prazer do homem. Então muitas mulheres se sentem até agredidas quando assistem, né? Quando tem acesso a esse tipo de cena. Mas o erótico não. O erótico ele vai trazer um romance ali junto, não vão ser cenas tão explícitas, vão ser cenas muito mais focadas no prazer do casal e não só do homem, como no filme pornográfico, de forma muito daquela maneira, né, tão grosseira assim. Então estudem sobre isso, sabe? Vejam coisas que estimulem o desejo, isso é muito importante, tá? Segundo passo aí, então primeiro organizar a rotina para esse momento. Segundo passo, ter momentos diários de conexão. O que é momento diário de conexão? Aquele momento que vocês ficam os dois juntos, contato pele com pele, né? Tomar um banho juntos. Eu gosto muito disso, no final do dia tomar um banhozinho junto, dar uma relaxada, fazer uma massagem um no outro. É muito importante, porque quando a gente tem esse contato, quando a gente tem esse contato pele com pele, a gente dá oportunidade para o desejo acontecer. Tá? Porque se eu não tenho essa conexão, pensa comigo, eu quero que você faça essa avaliação. Você tá com o bucho cheio, tá? Comeu, almoçou, tá cheia, satisfeita. Passou na sua frente, você pode não estar com fome, passou na sua frente uma propaganda de um doce que você gosta muito e muito apresentável, vai te dar vontade de comer sim ou não? Com toda certeza você vai sentir vontade de comer aquilo ali, mesmo estando satisfeito. Por quê? Porque o seu desejo foi estimulado. Tá? Então, quando a gente fala de sexo, é o mesmo caminho. Então, quando você tá ali tomando um banho junto, fazendo uma massagem, fazendo um carinho, assistindo um filme junto, assistindo um filme erótico junto, automaticamente você tá estimulando o desejo, tá? Só que você já percebeu, né? Que pra eu estimular o desejo eu preciso de tempo, né? Se eu vivo correndo o tempo todo e não me organizo pra ter esse momento, eu nunca vou ter. Então, estimulem o desejo, tenham esses momentos de conexão, onde vocês ficam pele com pele, onde vocês ficam juntos, às vezes sem fazer nada. E onde vocês estimulam esse desejo, que é muito importante, tá? Não tem como, não vai surgir do nada. Você passou o dia inteiro limpando bunda de menino. Você acha que você vai estar pensando em sexo na hora de dormir? Não vai estar pensando. Então é muito importante que você entre nesse clima. E para entrar nesse clima, não é chegou e fez. Não é assim. Você precisa primeiro de um tempo. E esse tempo acontece durante os momentos de conexão. Então é no momento que você toma um banho junto, que você faz uma massagem, que você fica ali fazendo um carinho, que você vai assistir alguma coisa junto, que você vai conversar, que você vai ficar pertinho. Então, tenham isso diariamente. Isso é muito importante para a conexão de vocês e para o aumento do desejo, tá? Terceiro, renovar a relação. O que é renovar a relação? Vamos falar sobre isso, né? Renovar a relação, a nossa relação ela vai ficando... Eu tenho 9 anos de casada, eu tenho 11 anos com meu marido. Eu sei basicamente o que é que ele gosta, certo? E se a gente for fazer basicamente a mesma coisa todo dia, vai ficar monótono. Ninguém gosta de fazer a mesma coisa todo dia. Então é importante a gente explorar outras coisas. Então se você for estudar sobre sexualidade, você vai descobrir que não existe só a penetração. Existem várias áreas do seu corpo que são áreas que a gente chama de áreas erógenas, né? Que são áreas que você estimula o desejo através dessas áreas, que não são as áreas aí genitais. Então é muito importante que a gente explore também essas coisas. E quando a gente estuda sobre isso, né, a gente acaba aprendendo um pouco mais. E quando a gente renovar a relação, significa renovar a forma de fazer sexo, fazer de formas diferentes. Eu sempre estimulo as minhas pacientes a comprarem lingerie nova. Invistam nisso, é importante. Outro dia tinha uma lá dentro de uma loja aqui em Jardim Camburi filmando lá, ó, tô aqui fazendo o dever de casa. É importante, a gente deixa essas coisas passarem. Quando a gente namora,
direitinho lá. Tem dia dos namorados, tem lingerie nova, dia do aniversário de namoro tem lingerie nova, de vez em quando a gente vai lá, compra, faz um agrado. Depois que a gente casa, a gente perde isso. E não é só pro prazer masculino, não é só pra estimular o desejo masculino, não. Porque quando a gente tá se sentindo bem, quando a gente coloca uma lingerie bonita, a gente se sente bonita, a gente se sente mais confiável. E isso é afrodisíaco, né? Isso sobe aí o desejo sexual. Então é muito importante, tá? Que a gente se sinta assim, se sinta bem, se sinta confortável com o que a gente está vestindo, tá? Então entrem no clima. É muito importante renovar. Pensando em renovar a relação também, é muito bacana, às vezes você conseguir aí uma babá pra ficar com as crianças, ou deixar com a avó pra pegar um dia e dormir num lugar diferente, dormir num hotel, mesmo que seja na cidade mesmo que seja um hotel mais simples, mas tenham esse tempo, pelo menos uma vez por mês, fazer um negócio diferente, dormir num lugar diferente, passar um final de semana junto de uma maneira diferente, justamente para renovar a relação, para trazer um ar de novidade. Lembram das zonas do prazer que eu já falei com vocês, do cérebro, que a gente precisa ativar? Quando a gente faz esse tipo de movimento dentro da relação, a gente ativa as zonas do prazer. Parece que a gente tá com outra pessoa, né? Parece que a gente tá namorando de novo. Aciona tudo aquilo, renova todo aquele desejo novamente. Então é muito importante a gente saber renovar a relação, saber quando é hora de explorar as áreas erógenas, quando é hora de eu gastar tempo para fazer sexo, tá? Outra coisa muito importante, né, que é o quarto passo aí, se preocupar com o prazer do outro. Isso aqui não se aplica muito às mulheres, porque as mulheres têm muito mais facilidade de fingir orgasmo, por exemplo, para os maridos ficarem felizes, né? O que eu mais escuto aqui no consultório. Mas a questão, muitos homens principalmente, eles terminaram ali, eles ejacularam, acabou, gozou, acabou. E eles esquecem que ali tem uma mulher que precisa também ser satisfeita para que ela queira fazer de novo, para que ela queira novamente. Então é muito importante esse homem saber explorar isso também, sabe? E ele só vai saber se você disser, porque a gente tem uma ideia, e aí eu quero que você que é casada, que namora, enfim, tem um parceiro, entenda o que eu vou dizer aqui. A gente acha que homem já nasceu pro sexo, eles já sabem, são autodidatas do sexo, eles já sabem tudo sobre sexo, e a verdade é que não. Eles sabem basicamente o que eles fizeram, mas cada pessoa ela tem uma forma diferente de sentir prazer. Por isso que eu falei com você lá atrás, precisa se tocar, precisa saber o que faz você se sentir confortável, o que estimula o seu prazer. Justamente para você saber dizer para este homem o que você precisa, tá? Então, se o prazer está sempre focado nele, se ele não se importa com o prazer feminino, automaticamente essa mulher vai diminuir o desejo, porque é muito chato você fazer uma coisa que satisfaz só o outro, né? Então saber explorar aí, o sexo não acaba quando o homem goza. Existe uma mulher ali que também precisa se sentir satisfeita e também precisa chegar no orgasmo. E muitas vezes a mulher vai ter mais dificuldade de fazer isso, tá? Por isso que é importante que você se conheça, justamente para ficar mais fácil. Tanto para você dizer para ele o que fazer, quanto para você também saber como o seu corpo funciona e saber chegar lá, saber explorar o seu corpo no mais alto nível de prazer, tá bom? Então é muito importante isso. Então, se preocupar com o prazer do outro é imprescindível. E o quinto e último aí, pra gente encerrar, conversar sobre sexo. A maioria dos casais não conversam sobre sexo. E conversar sobre sexo, muitas vezes a gente vai ter dificuldade mesmo por conta dos tabus, né? Já escutei de mulheres, por exemplo, se eu for falar isso com meu marido, ele vai ficar péssimo. Se eu for falar pra ele que eu não tô feliz, que eu não tô satisfeita, o que ele vai pensar? E a questão é justamente o contrário. Muitas vezes não tá funcionando mesmo pra você. E se você souber dizer o que ele tem que fazer, é muito mais fácil. O problema é que muitas de nós não sabemos nem o que nós gostamos, justamente por não nos explorar e não nos conhecer. Então é muito importante que vocês conversem sobre isso. Conversem sobre como, o que te faz sentir mais vontade, o que atrapalha o seu desejo, sabe? Então tudo isso que vocês colocaram na caixinha hoje lá, que eu deixei, né? Inclusive meu marido colocou lá que eu estresso ele, né? Ele colocou lá no negócio, ela me estressa. Daí eu pego ela assim mesmo, ele ainda mandou mensagem assim, depois me zoando. Mas a questão é essa, a gente precisa entender que sexualidade é saudável para o casal e vocês precisam conversar sobre isso porque o homem não sabe autodidaticamente o que fazer, porque você é uma mulher exclusiva, você é a mulher. Então, para que você saiba o que fazer, para que ele saiba o que fazer, é importante que você diga para ele. É importante que vocês conversem sobre isso. É importante que vocês conversem sobre frequência. Geralmente, a gente tem diferença de frequência, né? A gente vai funcionar. Para uns, 2, 3 vezes na semana tá excelente. Para outros, precisa ser todo dia. Então, precisa conversar formas de manejar isso.
né? Porque muitas vezes aquela pessoa que tem menos necessidade de sexo diariamente vai ter mais dificuldade mesmo para lidar com isso. Então precisa conversar. Olha, pra mim todo dia não dá não, porque eu chego cansada do trabalho, eu preciso ir de pelo menos 3 vezes na semana, mas nada de todo dia não dá não. E aí a gente vê o que vai fazer, sabe? Pra fazer aí o que a gente chama de mediação, tá? Então é importante que vocês conversem sobre isso, porque sexo no relacionamento é 100% saudável. É o momento onde vocês vão se conectar, é o momento que vocês vão desestressar ali de toda a pressão que o próprio relacionamento traz. E eu quero que você pense o seguinte, lá atrás, quando você começou a namorar, funcionava de forma muito leve e instantânea. Primeiro porque a gente era mais nova, né, filha? Eu tinha 18, 19 anos, mocinha, gente. Então, o que acontece? Automaticamente, quando a gente tá mais nova, o perfil hormonal aí ajuda bastante. Mas além disso, o que acontece? É uma fase de conquista, uma fase que a gente tá focado em conquistar o outro, em fazer o outro se sentir bem. É uma fase de conexão, onde vocês estão muito próximos, onde tem muito contato físico, onde tem muitos momentos de conexão. Então, automaticamente, isso favorece o sexo acontecer. Então, esses 5 passos eu quero que você leve pra tua vida e comece a aplicar, sabe? Porque à medida que você for aplicando, você vai ver os efeitos que isso vai ter no teu relacionamento. Um casal que tem uma vida sexual ativa, feliz, uma frequência que atenda os dois. Casais que conversam sobre isso sem tabu. Casais que entendam, que se entendam, que discutem sobre isso e conseguem alinhar ali o que é bom pra um, o que é bom pra outro, conseguem ser mais felizes. Conseguem aliviar ali o estresse que o próprio relacionamento, que os filhos e que a vida de uma maneira geral traz aí pra gente, né? A vida é difícil, a vida é dura, relacionamentos são difíceis, as pessoas funcionam de forma diferente e o sexo ele acontece aí na relação como uma forma, como um presente mesmo pra desestressar a relação, pra ser bacana, pra ser bom, pra ser prazeroso, tá? Só pra encerrar aqui, é muito importante que você que é mulher, se você sente dor na hora da relação sexual, sentir dor na hora da relação sexual não é normal, tá? Existem algumas disfunções sexuais aí que causam essa dor. Então conversem com o seu ginecologista, porque muitas vezes o ginecologista está muito focado ali no teu exame anual, né? Então você vai lá, ele faz os exames e tudo mais, ele está muito focado no fisiológico e tudo que está acontecendo, mas ele não pergunta muito sobre a sua vida sexual. Então é importante que você diga essas queixas pro teu ginecologista para que ele saiba como tratar e te ajudar nisso, porque não é natural sentir dor na hora da relação sexual, tá? Então organizem essa rotina, tenham momentos diários de conexão, renovem a relação, façam coisas diferentes e se preocupem com o prazer do outro e conversem sobre isso. Tá desagradável? Tá desconfortável? Conversem. Os maridos têm muito mais facilidade de fazer isso, né? Tá ruim pra eles abrem a boca mesmo e reclamam. Mas nós não. A gente tem, por conta dessa educação sexual defasada, onde a gente aprende que tem que ficar quieta, né? Que a gente tem que fazer todas as vezes que o marido quiser, você vai procurar na rua, né? Assim. E essas coisas acabam trazendo um peso pra gente que não existe. E aí o que era pra ser gostoso, o que era pra ser leve, o que era pra ser um momento pra ser desfrutado entre o casal ali, pra ser muito legal, acaba sendo pesado, difícil, doloroso e uma obrigação, um fardo, tá? Então eu queria que você levasse essas informações pra sua vida, aplicasse. Tenho certeza que os maridos hoje vão me agradecer. Depois eu quero mensagens, viu? Pra vocês depois me contem como foi aplicar todos esses passos lá no seu casamento. Tá bom? Então se esforce pra isso. Pra ter uma vida sexual ativa e feliz, precisa de esforço, precisa sair da zona de conforto. Ok, amores? Temos perguntas? Nenhuma? Feedbacks? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Vocês já foram embora? Tô falando sozinha aqui. Falar de sexo, fica todo mundo quietinho, né? Deixa eu ver se temos perguntas aqui dentro. Ok. Então, estamos conversados. Não temos perguntas. Obrigada, Rainá. Que bom. A minha intenção aqui é justamente trazer esse tipo de informação para facilitar a vida de vocês, viu? Eu sei o quanto isso afeta a nossa vida, o quanto isso acaba com a vida do casal, quando a vida sexual tá ruim, traz muitos conflitos. Então, é muito importante a gente falar isso de forma aberta, de forma direta, e me coloco aqui à disposição de vocês para tirar dúvida. Tem dúvida? Manda lá no direct, a gente conversa, a gente troca uma ideia. É muito importante a gente saber essas informações, que são informações que não são passadas ao longo da vida. A gente vai aprendendo meio que sozinha, né?
Então, quando eu comecei a ler, a estudar sobre essas coisas, né, principalmente quando comecei a atender casais, principalmente, eu vi o quanto tinha coisas que eu não tinha ideia, né? O quanto tinham coisas que às vezes atrapalhavam a minha vida e que eu não tinha ideia. Então, assim, invistam tempo nisso, principalmente vocês mulheres, no autoconhecimento, tá? Vai desligar aqui a live, já pega um espelhinho, vai lá no seu banheiro e se olha, vê como é que é a sua anatomia, se toca, vê o que você gosta. É muito importante. Tá bom, amores? Adorei a live de hoje, foi bem legal.